Gravação iniciada, senhor presidente. Gravação iniciada também. Gravação iniciada testando. Tá ok. Então vamos começar hoje, dia 16 de setembro de 2020. Iremos começar a sessão de hoje de manhã, das 9 horas da manhã. Temos aqui os conselheiros doutora Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valcir, doutor Jorge Omiro, doutora Érica, doutora Vanessa e Rodrigo Poços. Vamos começar com o item 125, recorrente CISA Trading. Interessado Fazenda, relatora doutora Tatiana. Isaías, pode chamar o patrono. Ok, presidente, 1 minuto. Item 125 da pauta. Dr. Rubens, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 125 da pauta. Dr. Rubens, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Sim. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Esse processo, estamos aqui na nova tecnologia de julgamento. Sim. Acho que é a primeira vez que a gente conta o senhor por aqui virtualmente. Seja bem-vindo. Item 125, recorrente CISA Trading, interessado Fazenda, doutora Tatiana. Pode fazer a leitura do relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 3302005483 da segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão, que por maioria de votos deu provimento parcial recurso voluntário para excluir do lançamento os montantes relativos aos produtos importados com concentração odorífera, consignando a seguinte ementa. Antes e depois do período ao longo do qual vigiou a nota COANA, CODEC de NOM 25302, identificavam-se e classificavam-se como extratos, perfumes ou produtos constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em concentração mínima de 10% e máxima de 30%, as mercadorias referidas como águas de colônia no código 33020020 da NCM compreende os produtos com teor de composição aromática de até 15%, de acordo com a nota COANA CODEC de NOM 253, em vigor até sua formulação 344-13 de 2006. Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que, em consonância com o disposto na NEST, a diferença entre a água de colônia e perfume extrato consiste basicamente na concentração de óleos essenciais, os quais devem ser medidos com precisão sob pena de invalidar a sua utilização como elemento balizador de lançamento. Uma fragrância é o resultado da combinação de matérias-primas basicamente formada por substâncias aromáticas associadas a uma base hidroalcoólica ou oleosa específica. A estrutura organiza de cada uma das substâncias aromáticas divergem entre si. Requer, assim, que seja reformado o acórdão recorrido no que pertine à manutenção parcial do lançamento originário de IPI para os produtos com concentração aromática superior a 15, pois aferida essa concentração por meio impreciso.
Em despachos, as folhas tais, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, contra razões foram apresentadas pela Fazenda, trazendo, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido, partindo da idoneidade de laudos técnicos e da plena validade do método utilizado, passando pela constatação dos percentuais de concentração aromática, que variaram entre 10,4 a 12,7, conclui-se que os produtos analisados são considerados perfumes, já que os percentuais apurados excedem o limite de 10% definido na legislação específica. Na vigência da nota COANA 235, para efeitos de classificação fiscal, considerava-se o produto como água de colônia quando o teor de essência fosse inferior a 15. O mesmo órgão revisou seu posicionamento, com a nota COANA 34406, adotando o entendimento em consonância com o decreto 79094. Então, passaram a ser classificados no Código 3303 da NCM as mercadorias constituídas pela solução ou dispersão de uma composição aromática em concentração superior a 10. E no Código 3303-0020, as mercadorias constituídas pela dissolução de uma composição aromática com concentração inferior ou igual a 10, em álcool de diversas graduações. Presidente, esse é o relatório. Perfeito. O doutor Rubens nos enviou um vídeo e agora eu vou passar o vídeo da sustentação oral. Aí peço a todos que fechem o microfone para evitarmos interferências. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, presidente. De forma bem resumida, o ponto central deste contencioso reside no seguinte: aceitar ou rejeitar o critério utilizado pelo laboratório de análises para aferir o percentual de concentração da substância odorífera no produto final. Critério este que utiliza o método rudimentar chamado por diferença. Ou seja, este método exclui tão somente, vejam bem, senhores conselheiros, tão somente o álcool e a água do produto e considera toda a diferença restante como substância odorífera traduzida em percentual. A recorrente reitera e afirma que não é possível aceitar esse método simplório, diga-se de passagem. Está demonstrado de forma clara nos documentos dos autos que retirar tão somente água e álcool do produto resulta em diferença que não corresponde tão somente à substância odorífera, pois nesta diferença se encontram também componentes não odoríferos, tais como fixadores, corantes, emolientes, solventes, diluentes e outros mais, os quais distorcem o percentual apurado pelo laboratório para expressar a concentração aromática contida no produto. Senhores, é tão elementar esta afirmação que não há como aceitar o método. Existe aqui, muito bem caracterizado, o emprego de uma premissa falsa, que é a utilização de um percentual impreciso e viciado, no qual está baseada a conclusão determinante da classificação dos produtos sob julgamento. Consequentemente, a conclusão do laboratório, quando indica a concentração odorífera em percentual, é incorreta, não condiz com a realidade dos fatos, é enganosa e errônea. No nosso ambiente do direito,
Premissa falsa ocasiona conclusão nula. O método utilizado não pode ser aproveitado para a finalidade a que se propôs, de oferecer condições seguras para indicar a classificação do produto como perfume ou como água de colônia. A afirmação contida no laudo do laboratório de que se trata de perfume e não se trata de água de colônia é baseada em premissa falsa, que é o percentual de concentração odorífera apurado pelo tal viciado método por diferença, que seria válido, senhores conselheiros, se todos os componentes não odoríferos fossem também previamente extraídos da diferença, restando tão somente a essência, pura e líquida, para ser traduzida em percentual aceitável. Se fosse desta forma, haveria previamente a exclusão da água, do álcool e de todos os demais componentes não odoríferos contidos no produto. E aí sim, restaria uma diferença precisa, correta e representativa da efetiva concentração odorífera. Não é sensato seguir cegamente a afirmação contida no laudo de que o produto se trata de perfume, sem examinar cuidadosamente as circunstâncias que levaram o laboratório a tal conclusão, errônea e imprestável, diga-se de passagem. A própria Coana, em resposta à diligência deste mesmo CARF, informou que na apuração do percentual de concentração de essência, o laboratório está obrigado a retirar todos os componentes não odoríferos do produto, além da água e do álcool. Senhores conselheiros, é a Coana afirmando esta particularidade, que deve ser respeitada por tudo que ela representa para a área aduaneira no Brasil. Neste sentido, a recorrente pede pelo provimento do recurso especial sob julgamento, com o que estará restaurada a verdade dos fatos, ou seja, os produtos sob análise foram fabricados, exportados, importados, vendidos e utilizados como água de colônia, nunca podendo ser transmudado para perfume em razão de um desvio técnico do laboratório. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Algum complemento? Da minha parte. Com a palavra, a relatora. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que tempestivo e atende os requisitos do artigo 67, que concordo com o exame de admissibilidade do recurso. Eis. Eu trago aqui uma parte do despacho que está muito bem feito, né, que fala que a decisão recorrida sufragou os fundamentos do acórdão 9303-001-732, prolatada em sede de julgamento de recurso especial interposto pelo mesmo recorrente, na oportunidade, analisando a insurgência contra o método utilizado nos laudos de análise, mediante a apuração da quantidade de substâncias odoríferas por diferença, sob a alegação de que os produtos analisados possuiriam outros componentes que não teriam sido detectados nos exames em questão. A decisão obtemperou
que o teor dos componentes do produto foi identificado mediante teste cromatografia gasosa, atendendo ao disposto no artigo 36. Aduziu que a quantificação por diferença é um método cientificamente válido, posto que os componentes de determinadas substâncias são conhecidos. Conclui-se, então, pela validade do método utilizado nos laudos técnicos emitidos pelo Laboratório Nacional de Análise Luiz Angerani. O acordo indicado como paradigma está assim emendado. Então, aqui eu trago aqui a decisão, à luz da informação COANA 2007-408, da manifestação do recorrente, rejeitou o laudo elaborado segundo o método por diferença. O indicado como paradigma 302-38 teve ementa lavrada nos seguintes termos, né? Na elaboração dos laudos técnicos para o fim de classificação fiscal, o laboratório deve utilizar métodos que permitam identificar com clareza o percentual de cada componente do material em exame. Se o percentual de um determinado componente for determinante para a classificação fiscal, é inaceitável que este componente seja quantificado pelo método por diferença, já que esse método pode incluir outros componentes não identificados ou separados do componente em questão. Cotejando os arestos confrontados, ao menos em juízo de prelibação, parece-me que há entre eles a similitude fática mínima para se estabelecer base de comparação para fins de dedução da divergência arguída. Então, eu estou conhecendo o recurso. Vê-se clara a similitude fática, então, entre os arestos, bem como a divergência de interpretação por conta dos laudos. Nesses termos, eu volto para conhecer o recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Ventiladas tais considerações, passo a analisar a lide posta, qual seja interpretação da legislação tributária referente à validade para a indicação da classificação fiscal dos laudos técnicos, baseados no uso do método da diferença para fins de classificação fiscal. Dependendo-se da análise dos autos do processo, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, o que, sem delongas, para melhor elucidar meu direcionamento, recordo o acordo 930301-516 da lavra da nobre ex-conselheira Maria Tereza Martínez Lopes para o mesmo sujeito passivo. Foi consignada à época a seguinte ementa, né? Os limites da concentração da composição aromática fixados na linha A e B do inciso 2 do artigo 49 do decreto são específicos para o fim de registro de perfumes no sistema de vigilância sanitária. Na nomenclatura comum do Mercosul, a classificação do perfume e das águas de colônia depende dos valores absolutos de concentração da composição aromática, é o confronto da concentração de um com o do outro que define qual deles é o perfume e qual deles é a água de colônia. Então, eu trago aqui o voto da nobre conselheira, uma parte que fala que no mérito é matéria litigiosa a classificação da mercadoria importada pela hora recorrente, por ela classificados no código 33020020, específico para as águas de colônia, enquanto que a fiscalização entende correto o código 33030010, próprio para os perfumes, né? A Fazenda Nacional fundamenta sua exigência em dois pressupostos, que é o laudo técnico, que indicam o teor das substâncias odoríferas, compreendido entre 10,9 e 18,2, o enunciado das alíneas A e B do artigo 49, que estabelece o limite de 10% da concentração da composição aromática das águas de colônia e considera extratos produtos da concentração aromática superior àquela. Então, a recorrente, ela vem se defendendo na alegação, em síntese, que o laudo concluiu que o produto importado é um extrato mediante a apuração da quantidade de substâncias odoríferas por diferença por meio de cálculo aritmético sobre a premissa de que todos os componentes que não correspondam à água ou álcool seriam considerados substâncias odoríferas. Entretanto, não restou comprovado que o percentual apurado por diferença seja composto somente de essências. A técnica utilizada é falha, pois desconsidera as outras substâncias que compõem os produtos em tela, que é o etanol, a água, as substâncias odoríferas, bem como as variações que podem ocorrer no percentual de álcool, em virtude de mudanças de temperaturas na execução dos testes. Note-se que não foi mencionado o modelo de cromatógrafo utilizado nas análises, também as referências bibliográficas. Entendo assistir razão à recorrente, eis que no entender dessa conselheira, o decreto 79.094, específico para o registro do sistema de vigilância sanitária, não se presta para o fim pretendido pela fiscalização. Perfume é gênero com 5 espécies, extrato é a primeira das espécies. Águas perfumadas, águas de colônia, loções similares são sinônimos
da segunda espécie. Sobre esse aspecto, também se manifestou conforme excertos retirados do acórdão 30239 e 163, a seguir reproduzidos. Então, no meu entender, essa autuação é a menos indicada para o caso, né? O decreto regulamenta a lei 6360, que submete o sistema de vigilância sanitária, medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneamento e outros. E mais, de fato, a classificação tarifária internacional não menciona percentuais de extratos, essência ou misturas, e nem faz o NCM. Consultando as notas explicativas NEST, concernente à posição 3302, que abriga os perfumes e águas de colônia, encontramos o seguinte: a presente posição compreende os perfumes que se apresentem na forma de líquidos, de cremes e de sólidos, e as águas de colônia, cuja função principal seja de perfumar o corpo. Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente, essas composições contêm ainda adjuvantes, um fixador ou estabilizador. As águas de colônia, que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua baixa concentração em óleos essenciais e pelo título geralmente menos elevado do álcool empregado. Pela transcrição acima, verifica-se que a NEST não especificam a concentração de óleos essenciais que poderia vir a diferenciar perfumes propriamente ditos das águas de colônia, apenas informando que as águas de colônia apresentam mais fraca concentração de óleos essenciais em um título geralmente menos elevado do álcool nelas empregados. Consultando-se a NCM, Mercosul 1, também não existe qualquer especificação que venha permitir a distinção entre tais produtos, mesmo com a criação dos itens e subitens correspondentes. O sistema harmonizado foi desenvolvido pela Organização Mundial de Aduanas como nomenclatura internacional de produtos comercializados em quantidades economicamente significativas, visando, entre outros propósitos, possibilitar a confecção de estatísticas internacionais do comércio. Pela orientação contida no sistema harmonizado, entendo que os perfumes caracterizam-se pela concentração elevada da substância odorífera, geralmente oleosa, diferentemente das águas de colônia, águas de perfume, águas de cheiro, que são menos concentradas. A TEC dispõe de forma diversa na posição 3302, sem desdobramentos em subposições de primeiro nem de segundo nível. São os perfumes e águas de colônia, enquanto no item 10 são os perfumes sinônimos de extratos, no item 20 as águas de colônia. Vale lembrar que no sistema harmonizado o gênero está indicado nas posições, o subgênero nas subposições, e as espécies de mercadoria são indicadas pelos itens ou subitens. Então, tem o 3303, que são perfumes e águas de colônia. Então, aqui eles trazem a descrição que eu já tinha lido, né? A conselheira Suzy Gomes Hoffman também defendeu esse posicionamento ao enfrentar a mesma matéria. Então, eu trago o acórdão. Tem um acórdão citado 301-34076, né? Que ela também vai por essa linha. Na mesma linha de pensamento, o entendimento de Tarásio Campelo Borges, externado no acórdão 303-33697, cuja ementa também está aqui reproduzida da mesma forma, e consta do voto dele o acórdão 303-33697 também. Então, no mesmo entendimento, pensa ser irrelevantes valores absolutos da constatação da composição aromática apurados pela fiscalização. Esse foi o entendimento. Sendo assim, vê-se que não há que se classificar o produto em perfume ou água de colônia de acordo com o percentual de substância odorífera, pois as regras NEST não fizeram essa distinção. Imprestável laudo para caso em concreto, classificação fiscal, considerando a fragilidade do método utilizado. Então, nessa linha, eu conheço o recurso especial interposto pelo sujeito passivo e dou o provimento. É o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Doutora Andrada, se alguém quiser tirar alguma dúvida com a relatora ou com o patrono. Doutora Andrada, então. Bom dia, gente. Bom dia, doutor Rubens. Eu já participei dessa discussão,
inclusive foi indicado para fazer um voto vencedor no acordo 9303006006 de novembro de 2017. E na oportunidade eu utilizei um voto já do Dr. Rodrigo, no acórdão 9303005498, que por sua vez havia utilizado um voto do Dr. Henrique, no acórdão mais antigo. Destaco que é uma matéria, assim, de fato, eu não tenho grandes conhecimentos, mas na minha opinião, essa exemplificação matemática que o doutor Henrique fez no voto, eu penso que é válida e, portanto, eu considero o laudo plenamente válido para fins de cálculo se é acima de 10% é perfume, se é abaixo é água de colônia. Então, utilize esses votos citados como razão de decidir e, com a devida vênia, eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz Eduardo. Pedindo vênia relatora, acompanho a divergência. Doutor Valcir. Com a divergência. Doutor Jorge. Acompanho a divergência. Doutora Érica. Acompanho a relatora. Doutora Vanessa. Presidente, acompanho a relatora também, como eu já havia feito a mesma posição que eu havia adotado no 005498. Doutora Tatiana, quer falar alguma coisa? Desculpa, presidente, sem querer, eu acho que eu apertei a mãozinha. Ah, tá. Esse tipo de processo, quando entrei no CARF em 2009, acho que foi um dos primeiros da pauta que eu participei, há quase uns 11 anos atrás, já tinha esses processos. Eu lembro que o Dr. Rubens sempre trazia os perfumes para a citação oral, ali do púlpito, ele sempre trazia os perfumes, mostrava. E esse processo eles costumavam sair com vista 7, 8 vezes, quando podia. E não tinha sessão de Câmara Superior todo mês, era mais ou menos 7 ou 8 por ano. Então a gente demorava um ano e pouquinho para votar cada processo. Ele entrava em pauta, um ano depois a gente votava. Ele entrava em pauta, um ano depois a gente votava. Era sempre assim. E nisso, várias pessoas foram pesquisando, temos vários votos em cima disso. As vistas eram individuais, na época era permitido inúmeras vistas individuais. Às vezes entrava o substituto, no dia que ia votar, entrava o substituto, pedia vista. Ele é complicado, realmente complicado. E depois de muito debate, chegamos a essa conclusão, que é a conclusão do doutor Andrada no voto que eu proferi. Foram vários acordos, foi o 93003005-498, o 449, o 500, no final 500, que basicamente é isso. Basicamente a gente colocava que existe a possibilidade de se aferir pelo método da diferença, que na época escrevia: as mercadorias tidas como perfumes, em extratos no caso, se classificam no código 3303.00.10 e compreende os produtos com teor de composição acima de 10%, ainda que apurado pelo método de diferença. O decreto permite isso. O doutor Elissário trouxe aqui a nota Coana, realmente existe a nota Coana. Mas nessa própria nota Coana, que é a 253/2002, ela fala que o que consta nessa própria nota é anterior a ela, serve para os casos anteriores a ela. Para os casos posteriores, essa nota Coana não serve.
segundo a própria nota. Assim, perfeitamente aplicado o decreto 79.094/77. Lá fala, e lá permite, que nós temos que seguir um decreto que é editado pelo chefe do Poder Executivo, permite sim o método por diferença. Com isso, fundamentando dessa forma, eu voto com o relator, doutor Andrada. Então o resultado ficou o seguinte. É questão de ordem, senhor presidente. Não se encerrou ainda a votação. Não. Posso... Sim, pode se manifestar. É o seguinte, eu estava verificando, porque eu já julguei processos assim, já participei de julgamentos na Câmara Ordinária e também já tive a oportunidade de participar na Câmara Superior. E eu estava verificando o acórdão 93.03006.006, e à época eu entendi, e vou manter a coerência, por isso gostaria de mudar meu voto antes de se encerrar a votação, que as notas explicativas do sistema harmonizado, a NESH, as águas de colônia, nesse caso, elas possuem menor concentração de óleos essenciais e títulos menos elevados de álcool empregado, em comparação aos perfumes. Na NESH, não se traz, para diferenciação entre uma categoria e outra, quaisquer percentuais. Então, foi por esse argumento que eu votei no 93.03006.006, de relatoria à época da conselheira Vanessa. Acompanhei a conselheira Vanessa. Então, eu vou votar, então, com a relatora, a doutora Tatiana. Por esse motivo. Obrigado, senhor presidente. Eu estou votando com o doutor Andrada. Como o doutor Valdir retificou o voto, a gente vai ter uma mudança no resultado. Presidente, é Valcir. É o Valcir. Sem problema, senhor presidente. Mesma coisa. É, exato, sou eu mesmo. Como disse o filho, eu tenho um filho de 14 anos, tudo perdeu a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, com isso, a gente realmente terá uma mudança na votação. O resultado ficará da seguinte forma. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, nos termos do artigo 19-E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988 de 2020, vencidos os conselheiros Andrada, Jorge, Luiz Eduardo e Rodrigo. Então, assim ficou o resultado. Perfeito? Obrigado, doutor Rubens. Obrigado a todos. Só para confirmar, senhor presidente, foi dado provimento pelo voto de qualidade. Exato, de acordo com a nova lei que assim o prevê. O voto acompanhando a relatora, então, né? Acompanhando a relatora, sim. O voto vencedor da relatora. Obrigado, senhor presidente. Bom, de nada. Vamos agora ao próximo item. Deixa eu ver qual que é a próxima sustentação oral aqui. Item 129. Isaías, pode chamar aí o patrono do item 129. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 129 da pauta, doutora Larissa. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 129 da pauta, doutora Larissa. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat.
Patrono convocado, presidente. Obrigado. É 129 isso, né, presidente? Isso. Obrigada. Não está na pasta, doutor Luiz. Está na pasta. Obrigada, Valdir. Boa, doutora Tatiana. Como diz o filho do doutor Rodrigo, tudo a mesma coisa, né, doutor Rodrigo? Eu fiz 14 anos, tudo pela mesma coisa. Sim, essa idade é assim. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia. E aí, se adaptando ao novo normal? É a primeira vez que eu tô participando. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo de não conseguir entrar, mas deu tudo certo. Realmente novo para todos nós. Eu vim para o CARF um dia, semana passada, e fiquei o dia inteiro sem sinal. Eu pensei, nossa, quando esse dia de sessão estou ferrado. Ainda bem que depois deu tudo certo. Então, esse item... Eu me perdi aqui, que eu estava olhando a pauta para frente. 129. Tem 129. Deixa eu voltar nele aqui. Tem 129. Relator, doutor Luiz Eduardo. Recorrente, Fazenda. Interessado, Cargill. A doutora Larissa vai fazer só acompanhamento ou sustentação oral também? Só vou acompanhar. Então, o doutor Luiz pode ler o relatório e voto direto. Perfeitamente, presidente. Bom dia a todos. É o primeiro processo que eu relato no dia de hoje. O processo trata de IPI. Período vai de abril a junho de 1998 e o assunto de fundo é atualização Selic do crédito presumido do IPI. O recurso é do contribuinte, o recurso é da Fazenda. Originalmente foi pedido ressarcimento do crédito presumido do IPI, mas a DRF em São José do Rio Preto deferiu o pedido apenas parcialmente. Então foi apresentada a manifestação de inconformidade requerendo a reforma do despacho decisório, mas a delegacia em Ribeirão Preto, acórdão 1027, negou o provimento à manifestação de inconformidade. Foi apresentado recurso voluntário e, entre outros pontos, o importante que nos interessa para o julgamento aqui é que foi requerida a atualização monetária dos créditos presumidos de IPI pela taxa Selic. Sobreveio a decisão recorrida, que originalmente converteu o julgamento em diligência em duas oportunidades. Na resolução 202.00.819, para informações serem prestadas pela Receita Federal, e na resolução 3403000032, para manifestação do sujeito passivo, e finalmente sobreveio o acórdão 3403011624, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, reconheceu o direito de o contribuinte incluir na base de cálculo do crédito presumido as aquisições de pessoas físicas e cooperativas, reconheceu o direito à correção do ressarcimento pela taxa Selic a partir da data do protocolo do pedido e negou o provimento quanto ao direito de o contribuinte incluir no cálculo do crédito presumido as vendas para empresa comercial exportadora. O sujeito passivo opôs embargos, alegando omissões e obscuridade. Esses embargos foram admitidos, porém o acórdão integrativo em embargos 34030001-917 acolheu e deu provimento aos embargos sem quaisquer efeitos infringentes. Finalmente, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial
para discutir o termo inicial para incidência da atualização pela taxa Selic em pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI. Como paradigmas, apresentou os acórdãos 3201-001-765 e 9303-006-389, alegando que a correção monetária pela taxa Selic deve ser aplicada somente sobre aqueles créditos que foram objeto de oposição injustificada pelo fisco e contada a partir do prazo que dispõe a administração para apreciar o pedido, que seria, no entendimento dela, de 360 dias. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e, em contrarrazões, o sujeito passivo no mérito requer negativa de provimento ao recurso para manifestação da decisão recorrida. Passo ao voto. Existe a divergência clara quanto ao termo inicial de aplicação da correção pela taxa Selic. E, no mérito, aplico a súmula CARF número 154, que diz: constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. Em conclusão, senhor presidente, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para determinar que a atualização dos valores objeto do pedido seja restrita ao montante originalmente glosado e posteriormente revertido por decisão no âmbito do processo administrativo fiscal e aplicada apenas a partir do 360º dia, contado da data do pedido, nos termos da súmula CARF número 154. É como voto. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. O pedido parece que já veio em cima disso. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda. Bom, obrigado, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver a próxima sustentação oral. Esse foi o 129. 130, ele em pé, mas parece que está fora de pauta. Então, 130 teria sustentação oral, mas está retirado de pauta por solicitação do patrono. 146 também, se não me engano, foi retirado. 146. Recorrente Fazenda interessado nossa, retirado de pauta por solicitação da PGFN. 149. É o próximo. Isaías, pode chamar o patrono do item 149. Recorrentes Aperan Inox e Fazenda. Relator doutor Valcir. O patrono do item 149 não se encontra na sala de espera, presidente. Tá, como a reunião está marcada para 9 horas, prosseguiremos. Doutor Valcir. Bom dia a todos. É meu primeiro voto do dia também, que relato. IPI é a questão de créditos sobre produtos industrializados. Nós temos aqui dois recursos, o recurso especial da Fazenda Nacional e o recurso especial interposto pelo contribuinte. Na decisão recorrida, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário e teve embargo de declaração interposto pelo contribuinte, foram admitidos e por unanimidade
de votos acolheram parcialmente os embargos de declaração para re-ratificar, isso é importante, o acordo embargado, sem efeitos infringentes. Dr. Valci, permita-me sim. interferir um pouquinho, para a gente conferir. Eu estou localizando aqui o valor do crédito tributário do processo em 10.286.000. Está na página 7. 10.286.000. E folha 7. Perfeito. Lançamento de IPI, lançamento de IPI, basicamente só IPI. E o valor originário do processo na informação, quando eu pautei esse processo, é de 4.747.599,35 Eu vou pedir para a ajuda aí do Dr. Luiz, os colegas mais experientes aí, porque logo na página seguinte tem um crédito consolidado de 2.800. Talvez esse 2.800 seja somado aos 10.300. Presidente. Sim, Luiz. Presidente. Sim. Desculpe interromper, o patrono está na sala. O patrono que eu informei que ele teve um problema e tem um substituto para ele. Tá, então pode pedir para entrar na sala que a gente recomeça. Ok. Eu estou em dúvida se o lançamento é de 2.814 ou se é de 10.286. Exato. Conferidos. Ou deixamos... Folha 7, doutor Andrade, que o senhor falou. Dá uma olhada também. Item 149 da pauta. O patrono vai entrar, às vezes tem alguma informação. Mas é esse inicial mesmo, originário, né? Concorda, doutor Luiz, que é esse originário mesmo, esse inicial aí? Eu estou abrindo o processo, presidente. Peço só que eu estou verificando já. Aí, doutor Valci vai... O patrono foi convocado, presidente. Aí, doutor Valci faz de novo um relatório. Pelo relatório do acordo recorrido, presidente, do José Antônio Francisco... deixa eu ver aqui só um minutinho. Gileno Gorjão. O José Antônio Francisco foi o voto vencedor. Mas pelo relatório dele, realmente é 10 milhões. Tá, vamos esperar o doutor. Acordo recorrido. Esperar o patrono entrar e a gente rediscute esse valor. Acho que pode ser passivo de nulidade, viu? Tô vendo aqui também. Exato, se a gente botar um acima, pode ser. Sim, acho que aguardamos o patrono e informamos, então, que estamos fazendo essa discussão em relação ao valor indicado com o valor originário no e-processo, que é de 4.747.000, e no processo consta valor superior. Aí você faz um breve relatório e informa isso. Não, presidente. Eu acho que o relatório. O lançamento originário é de 10 milhões. Ele abarcou períodos em que o período de apuração era descendial, era depois quinzenal e depois mensal. Tá, o lançamento é um só. Aí vamos chamar então o patrono. Por caracterizar períodos de apuração diferentes. Mas o lançamento foi inteiro. Eu vou conferir. Vamos chamar o patrono então. Doutor Márcio, está presente? Oi, doutor Rodrigo Postos, bom dia, estou presente. Tudo bem? Doutor Márcio, esse é o item 149, recorrentes a Peran, Inox, América e Fazenda. São 2 recursos. Relator doutor Valcir. Isso. Doutor Valcir, faz um relatório de 30 segundos. Perfeito. Para explicar para o relator a discussão. Perfeito. Trata-se aqui de recurso especial da Fazenda Nacional e recurso especial do contribuinte, e a matéria é IPI. A questão que estamos aqui a deliberar como preliminar é que o valor, doutor Márcio, o valor originário que consta no e-processo, no campo de informação, é de 4.747.599,35. Sabemos que o limite é 8 milhões para deliberação em sessões virtuais. O doutor Andrada salientou, de forma bastante pertinente,
que no processo o valor é superior a esse valor. É sobre isso que estamos deliberando nesse momento, doutor Márcio, para saber se continuamos com o julgamento, se o valor é inferior ou superior a 8 milhões. É nesse momento que estamos discutindo. Doutor Márcio, então a gente, na página 7 do processo, consta um valor de 10 milhões. Se a gente julgar esse valor de 10 milhões, esse julgamento será nulo. Mas o senhor tem 15 minutos para fazer sustentação oral e o senhor pode levantar qualquer assunto, inclusive em relação a isso. Tá? Então o senhor tem 15 minutos. Olha, presidente, em relação ao valor de alçada e para a gente evitar qualquer outro problema no futuro, então eu acho que seria pertinente retirar então o processo de pauta para ser julgado na sessão virtual, porque acho que independente talvez do resultado que a gente tenha favorável à fazenda ou favorável ao contribuinte, talvez pode ser que no futuro tenha alguma alegação dessa de nulidade que vai fazer com que o processo retorne, tenha mais dor de cabeça, vamos dizer assim, entre aspas, para todos. Então, acho que seria mais prudente, então, talvez retirar o processo de pauta para a sessão presencial. Tá, doutor Márcio, é exatamente isso que eu ia fazer, mas a gente, independente, assim, eu só passei a palavra para o senhor, porque o senhor poderia ter alguma informação que constasse dos seus estudos aí, que o valor não seria esse. Mas o valor que a gente tem na página 7, do auto de fração, é o valor de 10 milhões e poucos. Depois ainda tem que complementar de 4 e pouco, parece. Então talvez seja 13 milhões. É porque como a Fazenda tenta discutir toda a matéria que foi dada para os MED, que é o material refratário, lá na Câmara Baixa, então vai subir todo o material refratário e vai subir também os cilindros que a gente perdeu. Então, praticamente, a gente vai estar discutindo basicamente tudo novamente. Isso. Então, o item 149 foi retirado de pauta pelo valor de alçada ser superior ao previsto em portaria CARF para julgamento virtual. Tá, então, a gente retirar de pauta. Obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Bom dia. Obrigado, doutor Andrada, doutor Luiz Eduardo. Ok. Doutor Luiz, é só a minha dúvida foi que na folha 8, na seguinte, tem um novo relatório de crédito tributário do processo, né, não é o crédito tributário específico, de 2.800.000. É por isso que eu fiquei em dúvida. Mas está esclarecido, realmente é 10 milhões. Realmente, só dei a palavra ao advogado, né, porque ele obviamente tem direito de falar. Ele poderia ter uma informação diferente. O próximo item 150. Doutora Vanessa, recorrente Fazenda, recorrido Pier Plástico, Indústria e Comércio de Plásticos. Isaías, pode chamar o patrono do item 150. Eu vou renumerar ele aqui, presidente, que é do mês passado esse processo. Deixa eu só pegar aqui na minha pasta. Se não me engano, o doutor Andrada tinha ficado com vista, é isso? Tá. Ok, eu fiquei com vistas, o relatório já foi lido e o voto. Né? Isso. Eu vou colocar na pasta agora. Item 150 da pauta, André. Eu penso que não tem sustentação oral, pode ter. Qual? Esse item que a gente vai jogar foi lido, relatório e voto. Na sessão passada eu pedi vistas. Agora, pelo jeito, o patrono quer fazer sustentação oral. Patrono convocado, presidente. Tá. Ele foi relator, já teve Já teve relatório e voto, presidente. Não, já teve voto, né? Não, depois do voto. Aí saiu em vistas com o doutor Andrada. Doutor André, bom dia. Bom dia. Doutor André, esse item 150, que foi começado na sessão passada, já foi feito o relatório e já foi dado o voto. Então, o senhor pode fazer o acompanhamento, obviamente, mas sustentação oral em si não pode, porque já passamos dessa fase processual. Estou ciente, muito obrigado. Então, doutora Vanessa.
Estou colocando o relatório, o processo na pasta. Conseguiram abrir? Estou abrindo. A discussão, doutora Vanessa, ela parou na questão do conhecimento, né? Do conhecimento, isso. Deixa eu só fazer um breve resumo aqui, então. Então, aqui é um recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, buscando a reforma desse acórdão 3302005536. O que a Fazenda Nacional busca, no recurso dela, é ver reformada a decisão com relação quanto à satisfação dos requisitos para a fruição da suspensão do IPI, né? Então, esse é o objeto do recurso. O paradigma indicado é o 3401.005.100. Foi dado seguimento ao recurso especial, né, conforme o despacho de 24 de agosto de 2018. Esse é o relatório. No voto, na admissibilidade, eu encaminhei pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. Aqui eu coloco que a controvérsia limite-se à verificação se a declaração fornecida pelo adquirente das mercadorias ao vendedor, sujeito passivo nos presentes autos, é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos para a fruição da suspensão do IPI na saída de mercadorias do estabelecimento industrial, conforme previsto no artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, ou se deveria o vendedor diligenciar quanto à veracidade da declaração, né? Então, aqui eu encaminhei essa matéria pelo... Deixa eu só pegar o fundamento pelo não conhecimento. Aqui, na página 5. Então, pode vir a ver, entende-se que não foi comprovada divergência jurisprudencial, isso porque, no caso em exame, tanto no caso em exame quanto no paradigma, é reconhecido que um dos requisitos para a fruição do benefício da suspensão do IPI, previsto no artigo 29 da Lei 10.637, é a condição de o adquirente ter atividade predominante em elaboração de produtos classificados nos capítulos ATIP, elencados no artigo 29 da Lei 10.637. No acordo recorrido, o que determinou a prevalência da posição vencedora foi o reconhecimento de ser suficiente a declaração entregue ao vendedor pelo adquirente, não sendo incumbência do industrial verificar se aquela declaração corresponde ou não à realidade. Por outro lado, no paradigma, também foi reconhecida a necessidade da referida declaração, mas a responsabilidade pela verificação da veracidade da mesma não foi atribuída ao vendedor, e sim atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário ao adquirente que prestou a informação falsa. Então, eu transcrevo, e aí eu entendo que, nesse caso, a gente não tem uma divergência jurisprudencial comprovada, porque eu não tenho como saber se, na mesma situação, o colegiado do acórdão paradigma chegaria ao mesmo resultado que o acórdão recorrido. Então, eu não conheci do recurso especial da Fazenda. Aí, acho que foi com vistas para o doutor Andrada. Doutor Andrada, com a palavra. Colegas, eu coloquei o arquivo de vistas na minha pasta T, né? Superplast e vistas. E com a devida vênia, doutora Vanessa, eu vou abrir divergência quanto ao conhecimento, porque o acórdão paradigma ele é muito contraditório. Eu até cheguei a olhar, abrir para verificar se houve apresentação de embargos ou recurso especial, mas a decisão dele foi por negar provimento ao recurso voluntário para manter a exigência do IPI do remetente dos produtos, apesar de um determinado trecho do voto ela falar que a responsabilidade deveria ser exigida do adquirente, como é a sua conclusão pelo não conhecimento. A verdade é que ela negou o provimento ao recurso voluntário e o lançamento foi contra o remetente dos produtos.
E a decisão realmente ela é um pouco estranha, ela deve ter feito alguma coisa, copiou, colou alguma coisa, porque em um determinado momento ela fala que a responsabilidade deveria ser exigida do adquirente, como você colocou no seu voto. Só que o resultado do julgamento foi negar provimento ao recurso voluntário. E o lançamento foi feito contra o remetente dos produtos na mesma situação desse processo nosso aqui. Então, por essa razão, entendendo que o resultado as situações são idênticas, e o resultado foi diferente, eu entendo pelo conhecimento do recurso da Fazenda. Em relação ao conhecimento, é isso, presidente. Vamos votar primeiramente o conhecimento. Doutora Tatiana. Eu tô lendo aqui, tá bem confuso mesmo, acordo recorrido. Eu acho que até fica difícil de depreender o que o Andrada está colocando, mas... O confuso, doutora Tatiana, é o acordo paradigma. Não. Desculpa, o acordo em paradigma. Desculpa. Eu vou acompanhar a relatora, viu, presidente? Doutor Luiz. Presidente, acórdão recorrido. Fato. Existe remessa de material para empresa que se diz simples. Acórdão paradigma. Fato. Remessa de material para empresa que se diz simples. Recorrido. Nós temos uma situação em que não foi exigido o tributo. Acórdão paradigma. Foi exigido. Mesma situação, decisões diferentes. Acórdão paradigma tem fundamentação confusa. Tem fundamentação confusa, mas tem decisão claríssima em sentido oposto para a mesma situação. Então a gente não pode dizer que foi uma reanálise de prova. Foi o critério jurídico aplicado. De maneira clara ou confusa, aplicou de maneira diferente. Então eu acompanho, pedindo vênia a conselheira relatora, eu acompanho a divergência. Doutor Valcir. Acabei de ler também a análise feita pelo doutor Andrada, bem como escutei os argumentos formulados pelo doutor Luiz Eduardo. Nesse sentido, é a questão que se confirma, de fato, posição jurisprudencial diversa. Nesse sentido, voto com a divergência. Doutor Jorge. Acompanho a divergência com esse recurso, presidente. Doutora Érica. Realmente o acordo paradigma é muito confuso aqui, né, mas tem a questão também do benefício da suspensão aqui, né, eu vou acompanhar a relatora por não conhecimento do recurso da Fazenda. Eu estou votando agora, o doutor Luiz, como sempre, cirúrgico. Fato, X, decisão Y. Fato X, decisão Z. Então, essas duas premissas já dizem tudo. Eu já tinha admitido lá atrás, quando fiz o despacho, estou admitindo pela segunda vez. Então, recurso admitido por maioria de votos. Vencidas conselheiras Vanessa, Tatiana e Érica. Agora, a doutora Vanessa pode passar ao mérito. Só estava anotando, presidente. Então, aqui, no mérito, na hipótese de superado o não conhecimento, então eu entendo por manter a decisão recorrida pelos próprios fundamentos. Por quê? Aí consta na decisão recorrida, né? Que diz respeito às vendas com suspensão de IPI para estabelecimentos que não se dedicam preponderantemente à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIP, elencados no artigo 29 da Lei 10.067 de 2002, merece destaque o fato de que a recorrente trouxe aos autos a declaração firmada pela empresa Comércio e Representações Torre de Milano Limitada, adquirente das embalagens,
por meio da qual ela expressa que as utilizam na produção e vendas em mais 60% de sua receita, compreendendo os produtos elencados nos capítulos da TIP, a que se refere o artigo 29 da Lei 10.637. A recorrente também apresentou a declaração firmada pela empresa distribuidora de alimentos Brem Limitada, segundo a qual a referida adquirente asseverou que atendia as condições do regime de suspensão do IPI em comento. Vale destacar que a legislação exige, para fins de aproveitamento do benefício, que o adquirente da mercadoria atenda a determinados requisitos, entre os quais desenvolver de maneira preponderante determinados produtos da TIP, estabelecendo como marco miliar para o entendimento de preponderância percentual de no mínimo 60% da receita bruta no ano calendário anterior. Tal informação, contudo, deve ser informada pelo adquirente, pois não se cogitaria de obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de seus clientes. Estes, por seu turno, devem realizar a prestação de informação sobre as penas da lei, regra veiculada também pela IN 948 de 2009, que está transcrita. Uma vez que o adquirente forneceu à recorrente uma declaração de que atende aos requisitos legais, não se pode exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, qual seja de conhecer as operações do seu cliente adquirente. Também é de se ressaltar que a legislação previu, para o caso de declaração falsa por parte do adquirente, além da sujeição genérica às penas da lei, sanção específica consistente na imputação de responsabilidade sobre a obrigação tributária dela decorrente, conformidade com o artigo 9º da Lei 4.502, refletido no inciso 6 do artigo 25 do RIP. Então, novamente, relacionar a recorrente as empresas e respectivas notas fiscais sobre as quais a exigência foi mantida pelo acordo recorrido, renovando as razões que entende determinantes na procedência da medida fiscal. Parte-se, por final, a demonstração, no caso concreto, de que a contribuinte efetivamente atendeu à determinação em referência de exigir dos adquirentes declaração expressa no sentido de cumprirem os requisitos do artigo 29 da Lei 10.637. Então, com relação aos produtos alienados, né, esses das adquirentes, que foi o que subiu, entende-se que é de se dar provimento ao recurso voluntário. Então, eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, porque eu entendo que o ônus que caberia ao sujeito passivo nesse caso, que seria exigir das empresas essa declaração que atendem aos requisitos 29 da Lei 10.637, foi cumprido com relação a essas duas empresas. Eu entendo que o outro, que também seria desejável que, por precaução, a empresa se certificasse dessa informação. Mas eu entendo que nesse caso a gente não poderia imputar mais esse ônus ao vendedor, no caso da mercadoria, né? Então, por isso que eu estou negando o provimento ao recurso, presidente. Posso seguir, presidente? Está mudo. Desculpe, estava mudo. Doutor Andrada, pode votar no mérito. Essa situação ela é relativamente simples. É só para deixar claro, no lançamento... Literalmente. No lançamento teve a questão do simples, mas a questão do simples não subiu aqui, não. O que subiu aqui foi somente o que o contribuinte vendeu supostamente para um estabelecimento industrial que supostamente era fabricante de produtos classificados... Desculpe, gente, esqueci de pôr no silencioso. Vou colocar agora. A condição para ter a suspensão do imposto é que o produto, o destinatário do produto, seja estabelecimento industrial que fabricasse alguns produtos especificados na TIP. Ou seja, a condição do adquirente teria que ser industrial. O contribuinte, o acordo recorrido falou, olha, se o adquirente falou que cumpre os requisitos de ser estabelecimento industrial e de que fabricar tanto, no mínimo, tanto por cento do produto classificado na TIP como tal, ele já fez a sua obrigação, ou seja, ele vendeu, recebeu a declaração que ele é estabelecimento industrial, tudo ok. Só que eu acredito que a situação não é tão simples assim. Nós estamos falando de benefício fiscal,
né? E a acusação fiscal falou, olha, no caso desse processo, são só 2 destinatários do produto. Comércio de representações Torres de Milano, KNAI tal, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Ou seja, ele não é industrial só pela simples leitura do seu nome social, da sua razão social. E essa especificação do KNAI é localizada facilmente com a simples consulta de internet. O outro destinatário, distribuidora de alimentos BREM, KNAI tal, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Então, eu acredito que o contribuinte tem uma responsabilidade em observar essa questão, sim. E se o destinatário fosse um salão de beleza? Bastava ele estar dando uma declaração de que ele cumpre os requisitos do artigo tal do IPI? Para mim, essa responsabilidade não pode parar só nessa declaração. É óbvio que se o contribuinte destinatário fosse um KNAI de industrial, aí, obviamente, ele não ia verificar se o contribuinte cumpriu 60%, tal, mas, no mínimo, o destinatário da mercadoria tinha que ser um estabelecimento industrial. Então, apesar da tese do acordo da doutora Vanessa e do acordo recorrido ser um pouco atrativo, no sentido de que a minha responsabilidade termina aqui, com a devida vênia, eu abro divergência, eu acho que tem um pouco mais de verificação a cargo do industrial remetente. Então, com a devida vênia, eu abro divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Luiz. Não, doutora Tatiana. Presidente, já foi pedido vista, né, nesse processo, já. Desculpa. Já. Eu entendi os pontos bem colocados pelo doutor Andrada, mas também entendi aqui o argumento também bem descrito pela doutora Vanessa, né, e o acordo recorrido, eu concordo com o disposto no acordo recorrido também, então eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Valcir. Aproveitei e fiz a leitura. Parabéns, doutora Vanessa, pelo seu voto, mas vou discordar, porque fiz a leitura do acordo 3302, 005, 536, e me parece que está bastante claro que essas vendas com suspensão do IPI para estabelecimentos que não se dediquem preponderantemente à elaboração de produtos classificados nos cartões da TIP, elencados no artigo 29 da Lei 10.637 de 2002. Aqui nós temos a Torre de Milano, comércio e representações, a distribuidora de alimentos BREM. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Para mim, isso não foi comprovado de forma diferente do que a administração fiscal constatou. Voto com a divergência. Doutora Vanessa, você pediu a palavra? Sim, pedi, presidente. Só para fazer um esclarecimento, eu entendo e estou sensível aos argumentos que o doutor Andrade e o doutor Valcir expuseram. É uma preocupação também que eu acho que é muito válida e eu tenho também. O que me motivou a negar provimento foi justamente a disposição da instrução normativa de que as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor de forma expressa e sob as penas da lei que atendem a todos os requisitos estabelecidos. Então, a própria IN da Receita parou ali a exigência. Óbvio, não é, assim, retirar totalmente a responsabilidade, mas me parece que imputar esse dever, digamos, de fiscalização da declaração ao vendedor também extrapola, na minha visão, claro, mas entendo a posição do doutor Andrada perfeitamente. Obrigado, doutora Vanessa. Doutor Jorge. Uma divergência, presidente. Acrescendo o que o doutor Andrada falou agora, tem escrito que ainda se trata do benefício fiscal mais
mais cuidado tem que ter a empresa nesse sentido. Então, acompanha a divergência aberta pelo doutor Andrade. Doutora Érica. Eu tenho o mesmo entendimento que a doutora Vanessa, tem a instrução normativa aqui 948 que fala disso. Então, acompanho a relatora. Eu votando agora, acompanho a divergência. Então, o resultado ficou, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso da Fazenda, vencidas as conselheiras Vanessa, Tatiana e Érica. Voto vencedor, doutor Andrada. Já deve estar praticamente pronto. Obrigado, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu ver se temos mais tentações orais. Item 158. Deixa eu ver como está aqui. Item 158. Recorrente. Leste Participações. Interessado Fazenda. Temos um vídeo gravado para passar. Doutor Andrade com a palavra. Estou colocando na pasta T, presidente, eu esqueci de colocar. Pronto, já está aí na pasta. Estou com a palavra, relator. Eu coloquei uma observação no princípio do meu voto aqui, que nós votamos um processo idêntico na sessão passada, relatoria da doutora Tatiana, da Parco Administração. Só para ficar claro que a situação é idêntica. Tá? Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acórdão 34.01004.406 de março de 2018, no qual a turma de julgamento, por unanimidade de votos, negou o provimento do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Referido acordo recebeu a seguinte emenda. A discussão sobre a necessidade de lançamento, se os valores estão declarados em DCTF, mas é próximo disso, não é bem só isso, não. O contribuinte apresentou o recurso especial de divergência visando rediscutir as seguintes matérias: nulidade do acordo recorrido por ausência de motivação e obrigatoriedade de lançamento de ofício nos casos de tributos apurados e informados como compensados em DCTF por decorrência do mencionado artigo 90 da medida provisória 2158/35/2001. O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso somente para a discussão da segunda matéria, obrigatoriedade de lançamento de ofício nos casos de tributos apurados e informados como compensados em DCTF por decorrência do mencionado artigo 90. A Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial. É o relatório, presidente. Vou passar o vídeo aqui, então. Todo mundo fecha o microfone. Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente, desejando a todos boa saúde para esse momento de pandemia. Bom, o presente caso se refere a um pedido de restituição de débitos que foram pagos no âmbito do parcelamento da medida provisória 470. Referido pedido, ele está amparado no argumento de que referidos tributos, antes mesmo da adesão a este programa de parcelamento, já se encontravam extintos pela decadência, uma vez que esses tributos não foram objetos de lavratura de autos de infração dentro do prazo legal. Especificamente quanto à possibilidade de discussão, via pedido de restituição de tributos que foram objetos de parcelamento, a parte trouxe em suas razões de recurso dirigidos ao tribunal, na ocasião da interposição do recurso voluntário, o precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, em que foi proferido entendimento a respeito da possibilidade de discussão dessas questões, uma vez em que
o efeito de confissão de dívida no âmbito do parcelamento não seria aplicável quando você tem um argumento que justamente ataca essa confissão. A decadência é uma extinção, é uma causa extintiva do crédito tributário, dessa forma não poderia o contribuinte confessar algo que já estaria decaído. Portanto, a jurisprudência do STJ tem admitido a possibilidade de discussões nesse sentido, tanto assim é que nas decisões proferidas na esfera administrativa, este não foi um óbice trazido tanto pela Receita quanto pelo CARF, de modo que esta questão encontra-se superada. Passando para a questão de mérito, a parte vem alegando a existência da necessidade de constituição desse crédito tributário na medida em que referidos tributos, nas respectivas datas de vencimento, eles foram quitados mediante compensação. Essas compensações foram realizadas entre os anos de 1999 a julho de 2003 e, embora tenham sido informadas em DCTF, elas não tinham o condão de constituir o crédito tributário, uma vez em que, na data da realização dessas compensações, vigia a redação original do artigo 74 da Lei 9.430. A Lei 9.430 foi modificada através do parágrafo 6º, introduzido pela Lei 10.833 de 2003, com validade, portanto, a partir de outubro de 2003. O parágrafo 6º traz uma previsão de que as compensações realizadas após a referida data têm o condão de constituir o crédito tributário. De modo que, conforme essas compensações foram realizadas antes da referida data, não havia que se falar em constituição do crédito tributário e, portanto, a contribuinte pautou o seu pedido de restituição na esfera administrativa. Tanto a Delegacia de Julgamento quanto o CARF indeferiram esse pleito sob o mesmo argumento, qual seja, de que a DCTF, os tributos, ao momento em que foram informados em DCTF pela contribuinte, já teriam sido constituídos, de modo que o auto de infração não seria necessário. Em razão desse fundamento, a parte interpôs um recurso especial dirigido a essa Câmara Superior, que se encontra agora em julgamento. Na ocasião, foi proferida uma decisão de folhas 626 e 637, admitindo o recurso especial da contribuinte justamente em razão da existência do acórdão paradigma. O contribuinte trouxe aos autos a existência de um acórdão paradigma, realizando o seu cotejo analítico entre tanto a situação fática quanto a situação jurídica, similitude fática e jurídica, existente entre ambas as decisões, e isso foi reconhecido na decisão de folhas 626. Peço o Vênia aqui para transcrever para citar um trecho a respeito desta questão. Abro aspas. Quanto à divergência, obrigatoriedade de lançamento de ofício nos casos de tributos apurados e informados como compensados em DCTF, por decorrência do mencionado artigo 90 da medida provisória 2158/35 de 2001, o recurso especial atende os pressupostos básicos para o exame da sua admissibilidade. A matéria foi pré-questionada, posto que expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido. O paradigma indicado preenche os requisitos regimentais de admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto, não foi reformado antes da propositura do recurso especial, tampouco contraria a decisão que vincula o CARF. Assim, estando atendidos pressupostos regimentais relativos à matéria suscitada, bem como quanto ao paradigma indicado, passa-se a análise da divergência. Fecha aspas. A divergência, portanto, foi reconhecida, de modo que o recurso se encontra apto para ter o seu mérito definitivamente julgado nesta Câmara Superior. Especificamente quanto à similitude fática existente entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, temos a seguinte questão e peço licença novamente para citar o trecho em que esta questão está devidamente retratada. No acórdão recorrido, a questão enfrentada foi, abre aspas, o cerne da discussão jurídica travada no presente processo se refere a ter ou não havido confissão de dívida em DCTF em relação aos montantes que foram indicados como vinculados às compensações. Fecha aspas. No acórdão paradigma, esta também é a similitude fática do caso, do qual aqui vou pedir licença novamente para citar, de modo que não haja qualquer dúvida a respeito desta similitude.
abre aspas. De outro lado, não se está perquirindo se os créditos alegados pelo sujeito passivo eram válidos ou não. O que está em julgamento é se a declaração dos mencionados débitos em DCTF, no caso ora analisado, configurou confissão de dívida e, por conseguinte, dispensa da constituição do crédito por meio de lançamento fiscal. Fecha aspas. Portanto, não se tem dúvida a respeito da similitude fática entre os dois acórdãos. No que tange a questão da similitude jurídica, temos aqui o enfrentamento da questão em relação à interpretação que foi dada ao artigo 90 da medida provisória 2158/35 de 2001 e a redação original do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. A fim de que não tenhamos quaisquer dúvida também a respeito dessa questão, é muito importante que haja aqui um destaque a respeito dos principais trechos de ambas as decisões, para que possamos evidenciar a similitude existente entre ambos os acordos. No acórdão recorrido, assim foi decidido. Assim, abre aspas. Assim, acordamos a priori com os precedentes e com o próprio intuito do artigo 90 da medida provisória 2158/35 de 2001, no sentido de que após 27 de agosto de 2001, as compensações, ainda que declaradas em DCTFs, mas consideradas em auditoria interna como indevidas ou não comprovadas, deveriam ser objetos de lançamento de ofício e não mais de imediato encaminhamento para a cobrança. Mas a exegese do dispositivo não é tão simples. A declaração em DCTF, como aqui esclarecido, sempre constituiu confissão de dívida, mesmo no período que vai da publicação da medida provisória à publicação da Lei 10.833 de 2003. O acórdão recorrido, portanto, interpreta o artigo 90 da medida provisória 2158/35 de 2001, e as modificações engendradas pela Lei 10.833 de 2003, a Lei 9.430, como trazendo entendimento de que, independentemente da edição desses diplomas legais, a DCTF sempre constituiu o crédito tributário, ainda que se estaria informando tributos compensados. Já o acórdão paradigma, na sua fundamentação, diz, abre aspas, verifica-se que a acusação dá conta de que a contribuinte informou das DCTF créditos vinculados aos débitos declarados, não restando saldo a pagar. O que o sujeito passivo fez ao apresentar DCTF com saldo a pagar zero foi justamente informar o fisco que não lhe devia nada. Com isso, não se pode dizer que houve confissão de dívida. Ao contrário, é uma declaração de não dívida. Os débitos declarados em DCTF estavam vinculados à compensação realizada pelo sujeito passivo, inexistindo dessa forma confissão de dívida, pois o sujeito passivo não reconhecia o valor devido, já que a dívida informada, no entender do declarante, teria sido quitada por meio de compensação. Apenas para fatos posteriores à edição da MP 135/2003, parênteses, esta medida provisória foi convertida na Lei 10.833 de 2003. Seria possível considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Fecha aspas. Portanto, verifica-se um claro confronto de interpretação. O acórdão recorrido não seguiu a orientação desta Câmara Superior neste julgado em que trazemos aqui como acórdão paradigma. O entendimento firmado na Câmara Superior é claro e inequívoco de que as compensações realizadas antes das alterações promovidas pelo parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9.430 não constituíam crédito tributário, ainda que informadas em DCTFs, uma vez em que para que o contribuinte informava apenas a existência de um tributo apurado e a sua respectiva quitação, informando saldo zero de tributo a pagar. Este entendimento firmado pela Câmara Superior seguiu, inclusive, a jurisprudência que está consolidada no âmbito dos tribunais e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A contribuinte trouxe, em sede de recurso especial e em memoriais, precedentes de lavra de vários desembargadores que integram o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e trazendo destaque às decisões do STJ, em que foi reconhecido, desde 2011, até mesmo anteriormente, que as compensações informadas em DCTFs representam um saldo a pagar de
zero e, portanto, não há crédito tributário constituído, sendo imprescindível o lançamento de ofício para a exigência desses tributos. E a contribuinte também trouxe um julgado recente de abril de 2019, peço licença para citar o número aqui, na verdade, de lavra da senhorita, da excelentíssima senhora Regina Helena Costa, em que foi proferida uma decisão monocrática justamente porque foi reconhecido o entendimento consolidado do tribunal, num caso similar a este, em que as compensações foram informadas em DCTF, naquela ocasião foi reconhecida a decadência porque não houve lançamento, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não interpôs recurso. Ela concordou tacitamente com o entendimento exteriorizado em decisão monocrática, e o caso transitou em julgado em abril de 2019. Este recurso está referenciado nos memoriais da contribuinte que foram entregues a vossas senhorias e demonstrando que todo o arcabouço normativo e linha de fundamentação trazida no recurso especial da contribuinte e no acórdão paradigma seguem a jurisprudência firmada no Poder Judiciário. Por essas razões, requer a contribuinte o provimento do seu recurso especial para a reforma da decisão administrativa proferida por este CARF, para que seja deferido o seu pedido de restituição dos pagamentos indevidamente realizados no âmbito da MP 470. Por esses fundamentos, agradece a recorrente a atenção de todos. Muito obrigada. Com a palavra, o relator. Bom, presidente, da mesma forma que nós votamos na sessão passada, no mês passado, um processo idêntico, vou resumir aqui a situação. Esse processo, a advogada, a patrona foi muito clara sobre as questões e o interesse da empresa, mas veja bem, esse contribuinte informou em DCTF vários débitos relativos a fatos geradores ocorridos em 99 e 2003. Na mesma DCTF, ele informou que esses débitos foram confessados com crédito prêmio de IPI pertencentes a terceiros. Veja bem. Em seguida, ela desiste dessas compensações, e confessa esses débitos no parcelamento instituído pela MP 470 de 2009, efetuando o seu pagamento. Agora ela vem e pede restituição, esse processo é um processo de restituição. Ela pede a restituição dos valores pagos nesse parcelamento. Então, essa é a situação fática do acórdão recorrido, porque por unanimidade negou o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Então, eu destaco aí que ela confessou o débito quando entregou a DCTF, quando apresentou a declaração de compensação e quando desistiu dos processos de compensação e confessou. Ele confessou os débitos 3 vezes. Aí, o pedido dela é que esse débito estaria decaído porque ele não foi confessado e porque então ele deveria ter sido constituído por meio de auto de infração. Então ele confessou os débitos 3 vezes e pede agora que a decadência e a restituição, porque esse débito nunca foi constituído por meio ou de autolançamento ou de lançamento de ofício. O acórdão paradigma é uma situação comum que a gente conhece aqui. E o acórdão recorrido, analisando um lançamento de ofício, falou, olha, é possível fazer o lançamento de ofício estando os débitos declarados em DCTF, mas em situação fática que não houve 3 confissões de dívidas anteriores, é uma situação fática comum, e o acórdão recorrido não dá para ter certeza se o paradigma, diante de 3 confissões de dívida, diria que seria ainda necessário o lançamento, né, por meio de auto de infração. Então, diante disso, presidente, por situações fáticas tão distintas, eu estou votando por negar conhecimento, não conhecer do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, o recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Vamos ver o próximo que temos. 158. Presidente, será que o senhor pode acatar o pedido da doutora Vanessa de intervalo? Oi, intervalo, a pedido da doutora Vanessa. Então, Muito vamos obrigada, presidente. Isaías, vamos encerrar a gravação, ok?